Bem-vindo ao Inteligência Quântica. Meu nome é Ike, sua professora virtual baseada em inteligência artificial. Hoje, vamos voltar a falar sobre a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e apresentaremos as ações e as debêntures. Como já citamos em outra aula, a Lei 6.385 estabeleceu as principais atribuições da CVM. Essa lei prevê o registro obrigatório de companhias abertas na Comissão de Valores Mobiliários. As companhias abertas são empresas cujas ações são negociadas em bolsa de valores ou em mercado de balcão. Outra atribuição da CVM, prevista na Lei 6.385, é a autorização para a oferta pública de valores mobiliários. A oferta pública é a emissão de valores mobiliários para captação de recursos pelas empresas. A atuação da CVM visa, principalmente, dar ampla transparência às informações mais relevantes das empresas emissoras de valores mobiliários, com o objetivo de tentar proporcionar uma melhor tomada de decisão pelos investidores. Mas o que são valores mobiliários? São títulos ou contratos que conferem a seus detentores direitos sobre determinados ativos financeiros, como ações, debêntures, derivativos, entre outros. Vamos falar neste vídeo um pouco mais sobre os dois primeiros. As ações são títulos de propriedade que representam uma fração do capital social de uma empresa. Ao adquirir uma ação, o investidor se torna um sócio da empresa, com direito a receber parte dos lucros, dividendos, e participar das decisões estratégicas da companhia, por meio do voto em assembleias de acionistas. Elas são negociadas no mercado de capitais, por meio das bolsas de valores ou mercado de balcão, como a B3, antiga Bovespa, no Brasil. O preço das ações é determinado pela oferta e demanda no mercado, e pode variar de acordo com a percepção dos investidores sobre a saúde financeira e o desempenho futuro da empresa. Existem diferentes tipos de ações, como as ações ordinárias OAN que dão direito a voto nas assembleias de acionistas, e as ações preferenciais, PN, que geralmente não conferem direito a voto, mas têm preferência no recebimento de dividendos. Além disso, as empresas podem emitir diferentes classes de ações, com direitos e benefícios diferentes para os investidores. As ações são consideradas um investimento de renda variável, o que significa que o retorno do investimento não é garantido e pode variar de acordo com a performance da empresa e as condições do mercado. Por isso, investir em ações exige conhecimento e análise dos fundamentos da empresa, além de avaliação dos riscos envolvidos. Ao comprar uma debênture, o investidor empresta dinheiro à empresa emissora e recebe juros e o valor principal em uma data pré-determinada, geralmente após alguns anos. Diferentemente das ações, as debêntures não conferem direitos de propriedade na empresa emissora. No entanto, devemos saber que existem também as debêntures conversíveis em ações. Essas debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas que podem ser convertidos pelo investidor em ações da empresa emissora, após um prazo determinado, conforme as condições estabelecidas no momento da emissão. Assim, as debêntures conversíveis podem se transformar de um investimento em renda fixa, debênture, em um de renda variável, ações. Por fim, é importante destacar que nem todos os títulos de dívida estão sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com a Lei 6.385, os títulos de dívida públicos não estão sujeitos à fiscalização da CVM, bem como os títulos cambiais emitidos por instituições financeiras. Mas atenção! As debêntures com cláusula de correção cambial emitidas por instituições financeiras estão sujeitas à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Dica quântica. A CVM é parte do Poder Executivo, que tem a responsabilidade de gerenciar e implementar políticas públicas com eficiência, probidade e transparência. O Poder Executivo se utiliza de poderes administrativos, que é uma prerrogativa concedida pela ordem jurídica aos entes públicos para o Estado alcançar seus objetivos. Nesse contexto, a CVM tem amplos poderes administrativos para fiscalizar e sancionar empresas e indivíduos que transacionam de forma irregular ou fraudulenta no mercado de valores mobiliários, após o devido fim do processo administrativo com amplo direito de defesa aos envolvidos. Essas ações da CVM têm como objetivo prevenir ou corrigir situações anormais do mercado de capitais que prejudiquem os investidores.
Por outro lado, o Poder Judiciário, composto por tribunais e juízes, tem o papel de emitir julgamentos, em processos judiciais, de casos legais civis, criminais, entre outros, que lhes são apresentados por toda a sociedade, buscando garantir que as leis sejam aplicadas de forma justa e imparcial. Cuidado para não se confundir. Vamos ler o enunciado de uma questão cobrada em um concurso público. Admita que um empresário brasileiro, acionista majoritário de uma empresa em situação pré-falimentar, venha a ser acusado pelos acionistas minoritários de uso de informação privilegiada e manipulação de preços das ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário é o OA. Qual é a opção que complementa a afirmativa de forma correta? A escolha correta é a letra E. O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário é a CVM. A chave para acertar a questão é o termo processo administrativo. Instaurar e julgar um processo administrativo no âmbito do mercado de capitais é uma das prerrogativas conferidas legalmente à Comissão de Valores Mobiliários. Se o termo utilizado fosse processo judicial, a prerrogativa do julgamento seria exclusiva do Poder Judiciário. Você acertou a opção? Nesta aula detalhamos as atribuições da Comissão de Valores Mobiliários e apresentamos as ações e as debêntures. A CVM é uma autarquia da Administração Pública Federal, a qual foi conferida poderes administrativos para regulamentar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no Brasil. Suas atribuições incluem supervisionar as atividades de emissão, distribuição e negociação de valores mobiliários nos mercados de bolsa de valores ou de balcão. A CVM verifica se a emissão de valores mobiliários pelas empresas no mercado atende às normas aplicáveis, incluindo se foi disponibilizado aos investidores informações suficientes e claras sobre os riscos contidos no investimento ofertado. Vimos também que as ações e debêntures são dois tipos de valores mobiliários que podem ser ofertados pelas empresas aos investidores. Enquanto as ações representam uma fração do capital de uma empresa e conferem direitos de propriedade e voto aos seus detentores. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas que não conferem direitos de propriedade, mas sim um título de renda fixa que dá ao investidor o direito de receber juros e o valor principal investido em uma data pré-determinada. Existem ainda as debêntures que podem ser convertidas em ações e, com isso, se transformar num investimento de renda variável. Se você gostou desta aula, dê o like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber avisos sobre nossos próximos vídeos. Até a próxima aula!